Pessoal, bom dia. Estou vendo aqui que a sala está absolutamente vazia, mas tranquilo, vamos lá, né? Eu vou fazer a aula e gravar, depois disponibilizar o link lá no Ava e no YouTube. No Ava, né, e consequentemente no YouTube. Quer dizer, no YouTube e no Ava, o link. Eu ainda não corrigi a avaliação, tá? Eu devo fazer isso hoje. Pelo que eu me lembro, gente, nós paramos, pior que não tem nenhum aluno aqui para perguntar, né? Nós paramos em liberdade de locomoção. Foi na página 60 aí da nossa apostila, né? Que tem 97 páginas. Então, vou começar a aula falando aqui da liberdade de locomoção. A gente está falando, né, vamos nos situarmos aqui, direito constitucional, a disciplina Direito Constitucional 1, nós estamos tratando aqui dos direitos fundamentais previstos aí no artigo 5º da Constituição. Aí a gente está vendo o artigo 5º da Constituição ponto a ponto, né? Eu falei, repito, né, já falei isso acho que quase todas as aulas, o artigo 5º da Constituição ele é cobrado em todos os concursos públicos jurídicos, todos, seja de os mais complexos, seja os menos complexos, de segundo grau, né, de curso superior, concurso para polícia, todo concurso que envolve o mínimo de disciplina jurídica, eles cobram esse artigo 5º cabo a rabo, né? E na prova da OAB também é muito importante a gente saber esse artigo 5º aí. Que não é um artigo difícil, né? Não, ele tem vários incisos, mas assim, é tranquilo, dá para saber tranquilo. É importante, eu já até falei isso aqui também, até mesmo decorar esse artigo, porque a depender da prova aí, é uma prova que vai cobrar decoreba. Às vezes eles mudam ali uma palavra, né, e colocam lá e mudam uma palavra. Então, se você tiver decorado, consequentemente, você vai saber que aquela palavra não se encaixa ali, né, que é outra palavra. E claro que, né, para decorar, a gente tem que entender o que a gente está lendo, o que a gente está estudando ali. Então, é tranquilo, tá? A liberdade de locomoção, né, é o artigo 5º, inciso 5º e o inciso 61. Você vê que ele está aí, essa liberdade, esse direito fundamental, né, ele se encontra aí resguardado em dois momentos aí no artigo 5º, né? Então, a locomoção no território nacional em tempo de paz é livre, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Nesse sentido, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, né? Então, o que significa aí? Qualquer pessoa, né? Aí coloca, ele acrescenta, o legislador acrescenta, nos termos da lei. O que isso significa? Se for uma pessoa estrangeira, obviamente que às vezes a lei vai exigir que ela, para estar no nosso território, preencha alguns requisitos, tais como passaporte, apresentação de algum tipo de vacina, né? A depender do lugar que ele está vindo, enfim, né? Vai ter que aí preencher aquilo que eventualmente uma lei específica, né, para entrada de estrangeiro no país especifique, tá? Então é bem tranquilo isso aí. E mesma coisa, né, com permanecer ou dele sair com seus bens. Então, por exemplo, a pessoa tem um carro, eu quero entrar no Brasil. O que eu preciso fazer para entrar com o meu carro no Brasil? Eu preciso pagar um imposto. Estou dando um exemplo, tá? De
circulação de carro estrangeiro no Brasil. Pagou o imposto, pode entrar com seu carro aqui, tá? É nesse sentido aí. Aí, a ressalva é a seguinte: esse direito poderá ser restringido na vigência de estado de defesa quando se cria possibilidade de prisão por crime de estado determinada pelo executor da medida, né? Exceção à regra acima exposta. Flagrante delito ou ordem escrita fundamentada de autoridade judiciária competente. Então, quais que são as exceções, né? Todo mundo é livre para se locomover, mas, todavia, contudo, porém, né, na vigência do estado de defesa, gente, ele é declarado em casos excepcionais. Vamos supor, o Brasil declarou aí guerra contra a Venezuela, por exemplo, né? E em razão disso estabeleceu aí a vigência do estado de defesa. Aí encontra aqui um cidadão venezuelano aí em razão, né, dessas circunstâncias específicas que foram previamente aí consignadas, né, pode eventualmente haver aí a prisão, né, a restrição da não locomoção desse cidadão no nosso território. Tá? E ordem escrita e fundamentada, flagrante delito, ordem escrita e fundamentada, isso aí vale, né, a todo tempo. Qualquer cidadão brasileiro, né, que por acaso viole uma lei, ele será, consequentemente, for pego em flagrante ali, né, e a violação dessa lei implicar em prisão, ele pode ser preso naquele momento, né, ou se ele violar uma lei, né, e a autoridade policial, né, representar pela prisão dele, não conseguir prender em flagrante, mas a autoridade policial representar pela prisão dele, ele pode ser preso e a autoridade judiciária deferir o pedido, né, falar assim, não, realmente aqui é caso de prisão, e der uma ordem escrita e fundamentada lá determinando a prisão da pessoa, pode haver sim essa prisão, tá? Próximo tópico aí é o direito de reunião. Artigo 5º, inciso 16. Também é muito cobrado nos concursos públicos aí, tá? Garante-se o direito de reunião de forma pacífica, né? Eles sempre perguntam isso, né? Sem armas e em locais abertos ao público. Quer dizer, eles colocam lá, pode haver reunião de caráter paralimitar? Não, né? Por quê? Esse tipo de reunião implica necessariamente na utilização de armas, né? Esse direito poderá ser exercido independentemente de prévia autorização do poder público, né? Então não precisa ter autorização. Então, vamos fazer uma reunião para defender, por exemplo, para ir contra o aumento da tarifa de ônibus. Eu preciso pedir autorização do poder público, falar se eu posso fazer reunião? Não, né? Só que tem que avisar, por exemplo, né? Vamos considerar aqui a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Vamos fazer uma manifestação contra o aumento da passagem de ônibus, né? Vamos fazer no domingo, dia 3 de maio, por exemplo. Né? Vamos marcar essa reunião para domingo, 3 de maio. Tem que avisar, porque às vezes a gente está com essa intenção. E às vezes, né, a gente não, às vezes determinados grupos tá com essa intenção de fazer uma reunião com a finalidade de combater o aumento de preço da passagem de ônibus. Às vezes, para aquele mesmo dia, para aquele mesmo local, aí marca essa reunião para a Praça da Liberdade, né, que é um ponto de encontro lá tradicional de Belo Horizonte. Às vezes tem um pessoal que quer fazer a Marcha da Maconha naquele mesmo dia, né, naquele mesmo local, naquele mesmo horário. Então, seriam dois grupos aí. E o pessoal da Marcha da Maconha, né,
tenha pedido antes, tenha falado assim, não, vão pediu na segunda-feira, e o pessoal que está lutando aí contra o aumento da tarifa de ônibus teve essa ideia na quarta-feira. Então, é nesse sentido aí, para não frustrar, né? Tem que ter essa informação apenas para não frustrar uma reunião anteriormente convocada, tá? Depois nós temos o direito de associação, né, que tem também previsão aí no artigo 5º, incisos 17, 18, 19, 20 e 21. Então, são 5 incisos que tratam deste assunto, né? A liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar, é plena. Portanto, ninguém poderá ser compelido a associar-se uma vez associado, será livre também para decidir se permanece associado ou não, né? Então, vamos lá. Para fins lícitos, né? A gente pode criar uma associação para colocar fogo no Supremo Tribunal Federal. Não, né? Por quê? Seria uma associação com fins ilícitos, né? Então, jamais poderia ser criada uma associação com esta finalidade, né? Agora, vão criar uma associação para proteção dos animais de rua. Claro que pode, né? Fins lícitos, fins nobres, inclusive, né? E aí, por exemplo, criou lá essa associação para proteção de animais de rua. Eu entrei na associação, fiquei lá 2 meses. Aí, por algum motivo, né? Alguém lá tomou uma decisão que eu não gostei e tal, eu não quero ficar mais. Eu posso sair? Posso. Precisa de autorização? Não, né? Ninguém é obrigado a permanecer associado. Assim como, por exemplo, vai criar uma associação aqui no bairro para proteção e limpeza das praças. Aí o líder comunitário lá fala que todo mundo é obrigado a entrar nessa associação. Mesmo ela sendo de caráter lícito, ninguém é obrigado a entrar, não, né? Quem vai entrar só quem quiser, tá? Então é nesse sentido aí. É bom a gente ficar esperto, né? Esperta aí com essas questões, porque, igual eu já falei, essas questões são muito cobradas em prova. Então, às vezes, eles colocam pegadinhas lá, né? Eles colocam assim, a associação, tipo assim, uma associação linda, né? Só faz coisas boas. Aí fala que você é obrigado a associar, né, a ela. Aí, às vezes, vai te induzir a erro, vai falar, não, com essa finalidade eu devo ser obrigado, né, numa coisa tão boa assim. Então, é nesse sentido aí, tá? Tá bom? Vamos lá. Agora é o direito de propriedade, que é o próximo item aí, né? Como regra geral, assegura-se o direito de propriedade que deverá atender à sua função social os exatos termos dos artigos 182, parágrafo 2º e 186 da Constituição. Então, direito de propriedade é um dos direitos assim, que cria muita polêmica também em cima, né? Porque ele precisa, por força da própria Constituição, atender a sua função social, né? Então, às vezes, o que a gente vê aí no nosso país, que é um país com níveis continentais, né? Ou seja, tem terra de sobra, mas essa terra ela é concentrada aí nas mãos de pouquíssimas pessoas, né? Então, a gente viu aí, sobretudo na época dos governos petistas, muitas invasões de terra, né? Os movimentos sociais com o objetivo de fazer a reforma agrária, né? Fazer aí a redivisão dessas terras, né? E teoricamente, né, gente, a invasão de terra ela deve se dar nas terras que são
assim, teoricamente, né, gente, eu particularmente, falar assim direito, né, eu sou contrário à invasão de terra, né, eu acho que deveria ter uma política pública, né, de reforma agrária, de modo a decidir de forma pacífica a forma como as nossas terras deveriam ser divididas aí, né, o correto, o certo seria isso. Mas, infelizmente, não há. Então, acaba que muitas pessoas precisam invadir aí as terras para ver o seu direito sendo garantido, né? Então, tem que ter... É nesse sentido que a gente tem que pensar. Agora, obviamente, não havendo essa política pública, igual no caso do nosso país, se for para invadir, tem que invadir terra que não esteja produzindo, né? Por quê? Às vezes o cara tem lá, sei lá, eu não entendo muito dessa questão de tamanho, não, mas vamos lá, 1.000 hectares. 1.000 hectares deve ser uma coisa muito grande, né? E desses 1.000 hectares, tipo assim, 800 hectares são produtivos e o cara está usando lá 2 hectares para produzir. Então, né, na minha modesta opinião, isso aí é incorreto. Né? Se os outros lá, 798 hectares, são produzidos e está lá parado, né? E gente precisando produzir, precisando trabalhar na terra, e né, a pessoa não utiliza e também não vai deixar ninguém utilizar, eu não concordo, não. Eu acho, né, que se for para invadir, vai ter que invadir um negócio nesse sentido aí, tá? Então, é assim que a gente deve pensar, tá bom? Mas eu vou ler aqui agora o que fala aqui o artigo. Esse direito, né, o direito de propriedade, ele não é absoluto, é isso que eu acabei de falar, né, visto que a propriedade poderá ser desapropriada por necessidade ou utilidade pública, e desde que esteja comprando a sua função social, será paga justa e prévia indenização em dinheiro. Então, igual também, né, vocês já devem ter visto aí, por exemplo, o governo precisa construir uma estrada, né? E essa estrada, eles fizeram lá um orçamento prévio, fizeram lá um desenho, né, prévio dessa questão e viram que essa estrada vai ter que passar dentro de uma fazenda, por exemplo, né? É claro que o proprietário da fazenda vai chegar e vai falar, olha, vai passar dentro da minha fazenda e eu utilizo isso aqui para plantação e tal. Se você for passar essa estrada aqui, você vai ter que me pagar uma indenização, né, um valor, porque eu sou o proprietário e tal. Aí, né, se o proprietário da fazenda pedir lá determinado valor e o governo concordar e tal, tiver um embório em relação a isso aí, vai ter que judicializar a questão, tá? Mas, se for para essa função social aí, o governo tem grande chance de ganhar, né? Agora, ele vai ter que pagar uma justa e prévia indenização, né? É lógico, né, gente? Também não adianta a pessoa chegar e falar, ah, não, eu quero, por exemplo, 5 milhões num lugar que vale 1 milhão. Aí também, só porque, tipo assim, ah, não, é o governo que está precisando, eu vou pedir lá em cima, né, para eu estar conseguindo. Obviamente que vai judicializar, aí o que vai acontecer? Vai pedir para nomear um perito, né, e o perito vai decidir. Tá? Deixa eu só terminar de ler aqui o que consta na apostila aí. Por outro lado, caso a propriedade não esteja atendendo a sua função social, poderá haver a chamada desapropriação sanção, né, pelo município com pagamentos em títulos da dívida pública
ou com títulos da dívida agrária pela União Federal para fins de reforma agrária, né? No tocante à propriedade urbana, a desapropriação sanção é a última medida, já que primeiro procede-se ao parcelamento ou edificação compulsórios e, em seguida, a imposição de IPTU progressivo no tempo, para só então passar-se à desapropriação sanção, tá? Então, assim, deem uma lida aí nessa questão da apostila, tá? Que é tranquilo. O próximo tópico aí é direito de herança e estatuto sucessório, né? Como colorário do direito de propriedade, o artigo 5º, inciso 30, garante o direito de herança, né? Colorário, né, gente, é consequência, né? Como consequência do direito à propriedade, nós temos aí o direito de herança. Então, se alguém, né, algum ascendente nosso pai, nosso avô, construiu um patrimônio aí em vida, ele vir a falecer, que vai acontecer? O seu sucessor terá direito a herdar aquilo que foi construído pelo seu pai, né, pelo seu parente ali, tá? Então, o direito de herança ele é regulado pela Constituição, né? A Constituição traz regra específica sobre a sucessão de bens de estrangeiros situados no país, né? Que será regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decújio. Então, às vezes tem um estrangeiro, né, que tem aí vários bens no Brasil. Então, a herança dele será regulada por nossa lei aqui, sempre que não houver uma lei lá do país dele que seja mais benéfica do que a nossa, né? Foi muito interessante aí essa questão, né, do legislador, porque colocou de uma forma que é boa para nós brasileiros, né? Porque, tipo assim, não tem... se a lei do país, né, do decujus, desse estrangeiro que vier a falecer, for melhor para o herdeiro, então vai ser aplicada a ela, né? Tá? Agora, se não for, aí vai ser aplicada a lei nacional, tá? Próximo tópico aí é a questão da propriedade intelectual. Os incisos em referência, né, que é os incisos 22, 23 e 24, né, que fala da propriedade intelectual. O que significa? Os incisos em referência garantem o direito de propriedade intelectual, quais sejam a propriedade industrial e os direitos do autor, né? A Constituição os define da seguinte maneira. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissível aos seus herdeiros pelo tempo que a lei fixar, né? Quer dizer, é uma norma de eficácia contida, né? Constitucional de eficácia contida, porque depende aí de lei para ser... de lei aí para tratar do assunto, né? São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas, né? O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, os intérpretes e as respectivas representações sindicais e associativas. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.
Então, gente, está tratando aí dessa questão da propriedade intelectual, né? Então, se você cria aí tem alguma criação aí que possa vir a gerar um lucro, um valor econômico, é óbvio que você tem direito ali de registrar aquela patente, né, e tal, para você ter os frutos ali. Agora, isso aí também, gente, tem que ficar, como se diz, né, muito esperto nessas situações, né, porque gente esperta tem para todo lado, né? Tem uma briga aí do Brasil, né? E o Japão. Me parece que os japoneses criaram aí uma patente, né? Peraí, deixa eu pesquisar aqui. É uma empresa japonesa, né? Patenteou a marca do açaí, que é uma fruta típica da região do Amazonas. Ai, ai, né, gente? Então, assim, aí isso aí deu uma maior briga, né? Uma briga jurídica gigantesca, porque eles patentearam uma coisa que era nossa, né? Que é característico do Brasil, né? Então, assim, só nasce no Brasil, né? Então, assim, é brincadeira, né? Mas eu tô falando porque, é claro, uma pessoa às vezes inventa aí alguma coisa ou descobre algo, né? Que e conta lá para alguém, aí esse alguém que não trabalhou em nada naquele projeto vai lá e vai patentear. Isso acontece toda hora, né? Tem que ficar muito esperto, né? Depois tem a defesa do consumidor, né, que também é muito interessante, né, gente, que é um direito constitucional, né, influenciada pela Constituição Portuguesa e Espanhola. A Constituição Federal de 88 também estabeleceu regras protetivas aí, né, para o consumidor, quer dizer, tornou-se o direito do consumidor um direito fundamental, né, previsto no artigo 5º, muito interessante, né? Lá fala o artigo 32 o inciso 32 do artigo 5º da Constituição fala: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, né, do Brasil, que é a lei, peraí, vou pesquisar aqui, é 8.092, eu acho, peraí. Lei 8.078, que é, né, uma. Deixa eu ver de que ano que ela é aqui. Peraí. De 1990, né? De 11 de setembro de 1990. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, é aí a legislação consumidora, uma das mais modernas do mundo, né? E assim, na prática, é algo que a gente tem que elogiar, a gente sempre faz muita crítica aqui ao Poder Judiciário, mas assim, o Código de Defesa do Consumidor, na prática, ele é muito bem aplicado, né, pelos nossos tribunais aí, que o respeitam muito, né? Dando continuidade aí, né, nós temos o direito de petição e obtenção de certidões, que é o artigo 5º, inciso 34. Assegura-se a todos, independentemente do pagamento de taxas, né? Vamos lá. Então, assegurado a todos, né? Todos aqui é quem? Todos os cidadãos do Brasil, né? Independentemente do pagamento de taxas, né? O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder. A obtenção de certidões e repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, né?
Agora, gente, isso aqui já é um direito que é difícil da gente ser exercido na prática, né? Muito difícil. Igual assim, eu sou advogado e às vezes você fica constrangido para pegar uma certidão. Se você depender da repartição pública e que você for pedir, depender da certidão, você é maltratado, né? Você é tratado até às vezes até com violência mesmo, né? Então, assim, é algo muito difícil, né? Há pouco tempo, não tem muito tempo não, né? Eu sou de um grupo de advogados de Belo Horizonte e nesse grupo eu era, né? Eu até saí desse grupo agora porque eu estou agora em Unai, eles mandam trem demais nesse grupo, acabei saindo. Mas lá um advogado mandou lá. Ele estava numa delegacia, né, num quartel da PRM, na verdade era um quartel da Polícia Militar. E o cliente dele tinha acabado de ser preso, né? E chegou lá, ele estava filmando a ocorrência e tal. Aí ele foi e pediu, né? Ele falou assim, gente, eu quero ele falou, eu quero que o meu cliente seja desalgemado, coloque a algema dele para frente e tal. Aí falaram que não. E aí ele pediu um outro documento lá, eu não lembro o que era, né? Pediu alguma coisa, algum documento. O policial falou que não, falou que se fosse o caso ia até bater no cliente dele lá. E ele filmando. E assim, o advogado foi muito corajoso, né? Porque sem entrar no mérito aqui da pessoa do advogado, né, gente? Que às vezes a gente tá falando aqui, e aí o pessoal fala assim, esse advogado é pilantra, é isso, é aquilo, sei lá, entendeu? É porque hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque às vezes eu estou defendendo a pessoa do advogado, não porque eu nem conheço, né? Eu estou defendendo aqui, foi a atitude dele naquela circunstância, tá? Naquela circunstância ali, ele não amarelou, né? Ele falou, não, o senhor não vai bater nele, não. Se o senhor bater nele, eu vou te dar a voz de prisão aqui agora, né? Porque o senhor não pode bater nele, não, e tal. E assim, e teve uma discussão calorosa ali entre a PM, estava cheio de PM no lugar, era um quartel, né? E o advogado sozinho, né? Como ele estava filmando, ele não amarelou, deu uma maior discussão, aí foi e acabou que acalmou os ânimos lá, né? Acabou que acalmou os ânimos. Mas assim, estou falando que é muito difícil a gente conseguir, porque às vezes você chega numa prefeitura aí, por exemplo, aí você vai pedir lá uma certidão de como se diz, gente, de um pregão que acabou de acontecer, né? E você está sentindo ali que aquele pregão foi meio direcionado para determinada empresa ganhar, tá? Aí o que vai acontecer? É óbvio que eles não vão querer te dar. E geralmente não dão. Aí você pede, aí fala que não, fala para você voltar tal dia, vai só dificultando, né? E aí você pensa, não, eu vou judicializar isso e tal. Então acaba que você esquece, eles fazem de tudo para esquecer. Agora, é lógico que se a pessoa for persistente, né, e judicializar, aí é claro que ela vai ganhar aquela certidão ali, tá? Que tiver, porque é um direito constitucional, tá? E muitas vezes é violado pelo próprio, isso é bom ressaltar aqui, pelo próprio Poder Judiciário também, antes da gente passar para o próximo tópico aí, que às vezes você pede certidão aí no próprio balcão da secretaria, do próprio balcão do Poder Judiciário, e não consegue, né? Eles não te dão certidão. Então, aí criam obstáculos também, né? Mas assim, quando eu comecei a fazer direito, eu pensava, todos nós, né, que começamos a fazer direito aí, a gente já tem uma tendência para briga, né, para briga que eu falo assim, no bom sentido, né, gente, para questionar direito e tal, porque ninguém entra no direito à toa, né? Todo mundo entra porque já tem assim
Eu acho que Deus já colocou nos nossos corações esse viés aí para questionar as coisas mesmo, né? E quando você entra, você está no primeiro período do curso e tal, aí tudo seu eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo e tal, que eu vou lutar. E depois, na prática, quando você começa, igual, por exemplo, advogado, né? Você começa... Eu, por exemplo, eu fiz algumas reclamações em corregedoria de juiz. Não é do juiz, às vezes é até da secretaria, da lentidão e tal, que é lógico que... em última análise, você está reclamando do juiz, porque é o juiz que é o presidente ali daquela... Por exemplo, se na comarca tem primeira e segunda vara, se você faz a reclamação do juiz da secretaria da primeira vara, é claro que respinga no juiz, né? Porque ele que é o, digamos assim, o comandante ali daquela vara, né? Mas aí você faz uma reclamação, você tem todo o direito de fazer a reclamação, a sua reclamação tem fundamento, você faz a reclamação e a tendência é que eles, na apuração da sua reclamação, eles fazem com que você seja o errado, né? Eles apuram aquilo ali de modo a deixar claro que você que está errado, né? Então é bem complicado. Então vamos lá. No artigo 5º, inciso 35 da Constituição, tem o princípio da inafastabilidade da jurisdição, né? Então, o que é esse princípio da inafastabilidade da jurisdição? O que ele diz? Tá? O princípio da inafastabilidade da jurisdição é também nominado direito de ação ou princípio do livre acesso ao judiciário ou, conforme assinalou Pontes de Miranda, princípio da ubiguidade da justiça, né? Então, quer dizer, gente, em síntese, né? Tudo que você quiser judicializar, você pode judicializar no nosso país. Então, por exemplo, você entrou lá com um pedido de aposentadoria por invalidez no INSS, tá? O INSS indeferiu o seu pedido e te deu um prazo lá para você recorrer desse indeferimento administrativamente, tá? Aí você tem a negativa lá do seu pedido, você, já com a negativa, né, você fez o recurso dessa decisão, tá? E esse recurso ainda não foi decidido, mas você pensa assim, quer saber, eu não vou esperar esse recurso não, eu já vou acionar a justiça de uma vez. Você pode, tá? Porque você já tem a negativa ali de primeiro grau, você apresentou o recurso, não esgotou a via administrativa, mas, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, né, que, segundo ele, né, segundo o artigo 5º aí, que da onde decorre esse princípio, o inciso 35 do artigo 5º, que estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, você não precisa ter procurado, né, a questão administrativamente. Em relação a isso aí, gente, há até uma discussão, tá? Porque tem juízes, eu vou ser bem sincero, por exemplo, essa questão do INSS mesmo. Tem entendimento de que você tem que estar com a negativa ali do INSS para você acionar a justiça. Porque eles entendem o seguinte, se você não procurou o INSS, por exemplo, né, igual nesse caso aqui, você está querendo fazer uma aposentadoria por invalidez, né? No exemplo que eu dei aqui, primeiro você foi lá e eles negaram administrativamente, né? Aí você foi e apresentou o recurso, tá? Agora, se você não tivesse nem ido lá, aí é certo que se você procurar a justiça de uma vez, é claro que a justiça vai falar assim, mas você você não trouxe para mim aqui nem elementos, né, de que houvesse a negativa administrativa, como que eu vou saber se você tem o direito ou não? Às vezes você vai lá e eles vão
te concedeu o direito. Então eu tenho que ter essa informação aqui antes, tá? Então, beleza. A partir de 1988, né, passa a se assegurar de forma expressa e categórica, em nível constitucional, a proteção de direitos, sejam eles privados, públicos ou transindividuais, difusos, coletivos ou individuais homogêneos, né? Então, tipo assim, você pode ingressar no poder, resumindo, né? Você pode ingressar no poder judiciário sem o prévio esgotamento das vias administrativas, né? Próximo tópico aí da nossa aula vai ser os limites à retroatividade da lei, tá? Como regra, conferindo estabilidade às relações jurídicas, o constituinte originário dispôs que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, né? E o artigo 6º aí da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro define esses institutos, né? Define aí o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, de acordo com o artigo 6º aí da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, o direito adquirido, o que seria o direito adquirido? Direito que o seu titular ou alguém por ele possa exercer como aquele cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida, inalterável, a arbítrio de outrem, tá? O ato jurídico perfeito, ato já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou, né? E a coisa julgada vai ser a decisão judicial que não caiba mais recurso. Então, é lógico que, né, a lei ela não pode retroagir para prejudicar estes institutos aí, tá bom? Claro, né, gente? Porque senão seria, assim, uma aberração, né? A pessoa aposentou lá na época que a aposentadoria era com 55 anos. Imagine, entendeu? Aí vem uma lei e fala que a aposentadoria é com pessoas com 50 anos, com 60 anos, né? Aí a pessoa vai desaposentar, já está com 70 e vai ter que trabalhar mais 5 anos? Pode, né? Então, é nesse sentido aí, tá? Depois nós temos aí o princípio do promotor natural, que é o artigo 5º, né, 53 da Constituição Federal, que ele dispõe o seguinte: o acusado tem tem o direito e a garantia constitucional de somente ser processado por um órgão independente do Estado, vedando por consequência a designação arbitrária, inclusive de promotores nomeados para o ato ou por encomenda, né? Então, gente, é claro, porque, por exemplo, tem um promotor lá que o cara é conhecido por ser, dando um exemplo, tá, gente? Esdrúxulo, mas vamos lá, para que cabe aqui. Que o cara é conhecido aí que ele odeia a esquerda. Aí é preso lá um político da esquerda. Aí esse promotor, ele atua em São Paulo. E esse político foi preso lá em Alagoas. Aí vai lá para Alagoas o promotor, vai nomear esse promotor que odeia a esquerda só para julgar ele? Lógico que não, né? Por quê? Vai ser um julgamento aí com cartas marcadas. É nesse sentido aí, tá? Então, não pode. E, da mesma forma, a gente tem aí o princípio do juiz natural ou legal, né? Que a gente só pode ser julgado por um juiz competente, né? O que é um juiz competente? É aquele que passou no concurso público de provas, né? De prova, passou no concurso público mediante prova e foi nomeado para aquele local. Então, o juiz aqui de Unaí, ele é responsável aqui pela comarca de Unaí, da primeira vara. Aí você entra lá com um processo que cai na segunda vara e você é conhecido aí como inimigo desse juiz da primeira vara. Dando um exemplo esdrúxulo aqui também.
Aí eles vão falar assim, ah não, já que esse cara é seu inimigo, vão te nomear para você julgar ele, para você colocar ele no devido lugar. Por exemplo, né? É claro que isso aí é um exemplo esdrúxulo, mas é isso aqui que está falando, né? Então tem que ter muita atenção em relação a isso aí. Tá? Então nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, depois a gente retoma aqui nossa aula, tá? Bom dia, professor. Não, tranquilo. Eu entendo o seu posicionamento, mas eu abrirei uma reclamação, não quanto ao senhor, mas quanto não poder disponibilizar o link, porque eu gostaria de estar assistindo a aula. Infelizmente, no computador do meu serviço não abre o portal da Facos e o meu telefone só funciona o WhatsApp. Eu não tenho internet no telefone para as outras coisas. Então, realmente, eu não consigo pegar o link para assistir a aula. Mas é uma pena que eu esteja sendo privada de assistir a aula por ninguém poder disponibilizar o link aqui no grupo. Mas obrigada pelo retorno. Peraí, o que você falou? Não, pode pegar.
Ah, o seu direito disse que vem pagar amanhã, tá? Você falou que ele vai receber? Falei, ele falou. O que ele falou? Ele falou que vai arrumar, mas ele dizendo que amanhã conversa direito. Por quê? Ele falou que amanhã, na hora que ele vir, explica direito, porque onde que ele tava, o telefone não pega muito bem. E sobre o cadastro lá, para te cadastrar, o PJ tá fora de área, aí pediu para ligar mais tarde. Agora, dá preferência desse negócio do Vicente. Já liguei também, ela falou que à tarde vai trazer um documento que eles têm lá para ver se dá para usar ele, porque aquele que você pediu no INSS tem que ter uma procuração do Vicente. As filhas dele para pegar. Você não tem uma procuração do Vicente, não? Tem o seu. Faz o seguinte, você vai lá no INSS e tenta pegar, faz uma procuração aí com eu te passando por eles. Já tem? Então vai lá depois. Aí você tenta pegar lá o número dessa mulher, da aposentadoria dela, entendeu? E pergunta para eles lá como que faz, aonde que faz para fazer a pensão com monte. Ela, da mulher. Faça uma coisa, por favor. Eu vou te mandar, ainda bem que você viu isso, não? Pode rasgar essa aí que eu fiz. Você faz uma nova com essa advogada dela aí. Quando for conversar com o filho dele, eu tenho que falar com o filho dele para agendar lá às 13 horas, às 15 horas. Eu posso falar assim, não, nós vamos fazer uma visita sem compromisso às 15 horas. É nesse caso você entra em contato. Sendo assim, é necessário apenas eu saber os dados dele, né, nome completo. Ô Lucas, entre em contato com o rapaz, entendeu? Fala com ele que você conversou comigo e que eu agendei para ele vir aqui sem qualquer compromisso, né? Deixa isso claro para ele às 15 horas. Aí, chegar aqui, eu converso com ele e eu pergunto para ele os dados do pai dele que eu preciso saber, entendeu? Tá?
A sua função é tentar fazer com que ele venha aqui às 15 horas. E explica para ele que não vai ter compromisso não, entendeu? Tipo assim, que eu vou conversar com ele, não vou cobrar consulta nem nada, que eu vou só, nós vamos só dialogar aqui. Fala isso com ele. Assim, entendi. E nesse caso, você acha que é conveniente? Conveniente porque eu acho, nesse caso, que ele não vai ir. É que mora aqui em Brasilante, o cara. Pelo jeito ele tá bem ocupado mesmo. Tipo assim, eu posso tentar, mas ficou combinado entre nós, eu e ele. Tipo assim, ele me falou, né? Mas eu vou saber. Ele falou assim, não, quando fazer a remoção do meu pai pra João Pinheiro, eu pego e te ligo. Ele falou, sim, mas eu não sei como se trata de negócio. Aí nesse caso, eu ligo falando, faz uma visita a Leonai, ou eu deixo quieto. Tipo assim, eu não sei, que talvez se você fosse lá ver o pai dele e tudo, aí a depender o cara caía no 71, entendeu? Porque esse daí que tá preso lá, ele tem, pelo que eu fiquei sabendo, ele tem dinheiro. Ô Lucas, beleza? Deixa eu te falar. Porque é o seguinte, se eu for lá visitar ele, o que você pode fazer com esse cara é o seguinte. Que eu estou pensando aqui. Fala com ele, se ele te ligar, ou então chama ele para ir aí na sua casa ou em algum lugar, ou você vai lá na casa dele, talvez seja até melhor. Leva seu telefone e me faz uma chamada de vídeo na hora, entendeu? Fazer mais ou menos o que a gente fez com a Cristiane. Porque aí o cara conversa comigo e tal. Porque aí eu vou falar com o cara, vou falar, olha, eu tenho disponibilidade para eu ir aí em João Pinheiro na hora que transferir seu pai para lá, para conversar com ele, eu falar com ele, talvez seja melhor, na minha opinião. O homem está em Brasilândia ainda? Não, e o pai, e o gambá? Ah, e tá em Unai? Ah, entendi agora. O pai tá preso aqui.
Não, então eu posso ir lá no presídio conversar com o homem. Como que o pai dele chama? Como? E, e- não, tá, então pega o nome completo e me manda aqui. Aí eu vou no presídio lá trocar uma ideia com ele. Mas já veio advogado aqui conversar com ele, você sabe? Ô Lucas. Oi? Pera aí, eu vou te ligar aí de outro número aqui, pera aí. Ô Lucas, eu vou dar aula agora, depois a gente se fala, mas me manda o nome completo do homem aí, tá? E me fala se ele já tem advogado constituído, se você sabe se já tem advogado para ele, tá? Porque aí eu vou no presídio, tá? Pessoal, tô de volta, né? Fiz um intervalo aí até um pouco maior do que o costume. Pessoal, eu falo, pessoal, só tem uma aluna agora na sala, né? Você tá aí, né, Júlia? É, essa sala começou, quando começou a sala tá ficando um pouco mais cheia, mas eu acho que pelo horário de manhã o pessoal não tem muita disponibilidade para estar assistindo ela ao vivo, não, né? São poucos. Mas, enfim. E parabéns aí, viu, Júlia? Você tá brigando aí para estar assistindo a aula, você tá certíssima, viu? Vamos lá. Eu tava dando continuidade aí na apostila, né? Parei. Agora o próximo tópico aqui, nossa, parei aqui agora na página 67, tá? Vou no tópico Tribunal do Júri, que é o artigo 5º, 38. Então, a Constituição reconhece a instituição do júri, né, com a organização que lidera a lei, assegurando plenitude de defesa
sigilo das votações, soberania dos vereditos e a competência do julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, o tribunal do júri é uma forma aí, né, que nós temos de julgamento nesses crimes dolosos contra a vida, que são o júri geralmente não, né? O júri ele é formado por pessoas daquela comunidade local, né? Então, por exemplo, estamos aqui na cidade de Unai. O júri aqui da cidade de Unai será formado por pessoas aqui da nossa comunidade, da nossa cidade, né? Da nossa comarca, pessoas de boa índole, né? Boa índole aí. Isso é difícil a gente falar aí, né? Aferir boa índole das pessoas, né? Mas o critério, obviamente, vai ser objetivo, né? Vai ser pessoas assim que têm um emprego fixo, né? Eles vão mais ou menos nessa linha aí, né? Que não tenha passagem criminal, né, que não tenha aí problemas na justiça, seja de ordem criminal, seja de ordem civil, né, não seja uma pessoa, digamos assim, que seja bem vista pela sociedade também, né, que, por exemplo, os vizinhos ali falem bem e tal, e também por critérios objetivos, né. E a pessoa que for submetida ao júri, ao tribunal de júri, ele tem aí a plenitude da defesa, né? O que isso significa? Ele tem direito a uma defesa ampla, né? Ele pode se defender aí pessoalmente, falar a versão dele, né? E também, obviamente, através de uma defesa técnica também, que é por intermédio de advogado, tá? O sigilo das votações, né? Isso é para que o jurado que fez a votação ali não tenha identificado. Então, se a pessoa foi absolvida ou condenada, não vai saber ali especificamente como cada membro do júri ali votou. Ele não vai poder adivinhar ali como cada um votou, né? Soberania dos vereditos, que só complementando essa questão de sigilo das votações, é para dar segurança e mais autonomia também para o membro desse júri, né? Soberania dos vereditos significa que o veredito, né, que a decisão ali concedida por esse tribunal, ela será soberana, né? Ela não poderá ser questionada, lógico, né, a não ser pelos meios legais, né? Toda decisão, né, ela pode ser questionada, mas tipo assim, não vão poder intervir ali no convencimento dessas pessoas de modo arbitrário, né? Porque intervir de um modo legal é óbvio que vai, né? O promotor vai dar a versão dos fatos, né? Vai fazer ali a sua parte, o advogado vai fazer a dele e o jurado, na sua soberania, vai decidir, tá? Competência para os crimes dolosos contra a vida, ou seja, que teve a intenção de matar, né? E esses que serão aí os crimes avaliados pelo tribunal de júri, tá? Então, essa regra, aí tem essa exceção aí que foi colocada na apostila, né? Essa regra de competência não é absoluta, porque, né, às vezes vai ter ali determinada pessoa que, em razão do cargo que estiver exercendo, ela poderá não ser julgada pelo tribunal do júri, tá? Ela vai ser julgada por outro órgão aí que não seja o tribunal de júri, tá? Então,
O próximo tópico é legalidade e anterioridade da lei penal incriminadora, né, e retroatividade da lei penal impégios. Isso aí também é uma questão que é muito cobrada em provas de concurso, né? Por quê? A lei penal ela pode retroagir para beneficiar o réu, mas não para prejudicar. Então, a gente vê aí muitas questões de concurso cobrando este assunto, né? Não é um assunto assim que é de difícil entendimento, não. Então, por exemplo, se a pessoa... o crime de tráfico de drogas ele tem pena máxima de 30 anos, né? E a pessoa foi condenada agora em 28 de abril a 30 anos na pena máxima lá de tráfico de drogas. E no mês de junho de 2021, a lei foi modificada de modo que a pena máxima por crime de tráfico passe para 20 anos, né? Aí neste caso, né, que a lei penal, que o crime houve uma diminuição aí da pena, ela vai retroagir, lógico, né, para beneficiar. Então, se ela passou a 20 anos, o cara foi condenado a 30 anos anteriormente, ele automaticamente vai passar ali a ter que cumprir 20 anos, né? Agora, se neste mesmo exemplo a pena tivesse passado aí para 40 anos, aumentado 10 anos, né, ela não retroagiria para prejudicá-lo, tá? Em síntese, é isso aí, tá bom? Agora, o próximo tópico é práticas discriminatórias, crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia e crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Também, nesse ponto, né, gente, da nossa disciplina, não tem como deixar de falar isso. Todas essas questões que a gente está vendo aqui são muito cobradas em provas, tá? São muito cobradas mesmo, tá? Obviamente, a gente está vendo aqui na perspectiva constitucional, né? E é cobrada nessa perspectiva, mas, assim, quem quiser aprofundar e deve aprofundar aí, vai aprofundar nas matérias específicas. Igual, aqui nós estamos falando nesse momento agora, de regra processual penal, né? Processual penal e de direito material penal também, né? Então, há determinados crimes aí que, dada a sua natureza, eles são inafiançáveis, ou seja, não permitem, né, o pagamento de fiança, assim como eles são insuscetíveis de graça ou anistia e são imprescritíveis, né? Ou seja, mesmo passando aí longos anos, eles não caem, né, no esquecimento. Então, quais que são esses crimes, né? A prática do racismo é um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Então, a prática de racismo, né, que é abominável, aí, é um crime realmente que deve ser inadmissível, que a gente está lutando hoje em dia, graças a Deus, isso tem modificado muito, né, no nosso país, agora com essa questão da tecnologia, né, com essa questão de todo mundo portar um celular aí com câmera, e muita gente, quando está ocorrendo esse tipo de crime, muita gente tem filmado e tal, então assim... e também está todo mundo, a sociedade está olhando com isso com os olhos mais, digamos assim, não está aceitando mais esse tipo de questão, né? Então, eu falo assim, né? Na minha época de escola, por exemplo, era comum, né? Brincadeiras nesse tom, em razão da cor da pele da pessoa, né? Brincadeiras que eu falo assim, de super mau gosto. E a gente vai evoluindo, a sociedade vai evoluindo,
e vai enxergando, né, que isso não é uma brincadeira, muito pelo contrário, isso é ofensivo, né? Então, e hoje isso é assim, intolerável, né, pela sociedade, né? É inadmissível, né? Uma coisa que antes era natural, digamos assim, né? Natural assim para quem falava, né? Porque para o ofendido, para a pessoa que era ali, digamos assim, o receptor dessa mensagem abominável não era, né? Então nunca foi. Então é nesse sentido ali, é inafiançável, é imprescritível, né? E o tráfico de drogas, né, terrorismo e os definidos como crimes hediondos, tem lá, por exemplo, o artigo 157, né, que é o assalto à mão armada do Código Penal. Ele é um crime hediondo, né? Então ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, né? Então, o outro tópico aí. Ô, Júlio, como tem só você na sala, qualquer dúvida que você tiver aí, você pode perguntar, tá? Você pode falar, pode perguntar. Qualquer coisa você pergunta se você puder falar, né? Falar, professor, aí, porque eu tô lendo aqui a apostila e explicando os pontos, aí eu não tô visualizando, não. As mensagens aí, não, tá? Então, o próximo tópico aí são as regras constitucionais sobre as penas, né? A pena é personalíssima, né? Isso também, gente, foi algo aí que evoluiu com a sociedade, né? Por quê que eu falo que evoluiu? Porque antes, a gente lendo aí, né, livros de história, né, sobretudo que tratam do direito aí na antiguidade, a gente via, tem um livro do Miguel Fugor que chama Vigiar e Punir, que eu indico a leitura dele, que é um livro bem interessante, né? Michel Foucault eu tenho esse livro, né? É um filósofo francês. Ele morreu, eu acho que no início dos anos 80, né? Era um relativamente nosso contemporâneo, né? Mas nesse livro dele ele fala, ele mostra, ele retrata aí, né, as penas, como eram as penas. E as penas, muitas vezes, por exemplo, a pessoa, um membro de uma família ali praticava um roubo, aí toda aquela família ali praticamente era punida, né, pelo roubo de um membro. Então, que é um absurdo, né? Por quê? Às vezes, numa mesma família, por exemplo, tem dois irmãos. Um é super trabalhador e tal, e está correndo atrás ali pelos meios lícitos. O outro é envolvido com crime, né? Então, não quer dizer que esse que é envolvido com crime e o outro que não é, não pode responder pelas coisas erradas, né? Digamos assim, ilícitas que o seu irmão praticar. Isso é um absurdo, né? E era assim. Aí com a evolução, né, da sociedade, agora tivemos que falar uma coisa que é óbvia, né? Então a pena é personalíssima. O que isso significa? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens nos termos da lei ser estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido, né? Então, agora, é lógico que, né, por exemplo, o cara deve lá 1 milhão e ele vem a falecer e ele deixa lá um patrimônio de 2 milhões. É claro que esse 1 milhão que ele deve chegar ao seu
credor lá, né? Porque é justo. Isso aí já é uma outra questão, né? Que é uma questão de justiça, porque era patrimônio desse rapaz, dessa pessoa, né, que morreu. E o credor dele tem direito de receber, tá? A outra questão aí são os tipos de pena, né? Então a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos, né? Então a vedação das penas é a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos da lei do artigo 84. Então, é vedada a pena de morte no nosso país. No Brasil, não pode a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, é uma questão também muito cobrada em concurso, né? Então, se vier lá, por exemplo, é igual a banca, a CESP, gosta de cobrar, né? Certo ou errado. Aí se vier lá uma questão absoluta, é vedada a pena de morte no nosso país? Absolutamente vedada? Certo ou errado? Tá errado, né? Por quê? Em caso de guerra declarada, pode ter, né? Não pode pena de caráter perpétuo, nem de trabalhos forçados, nem de banimento, nem cruéis, né? Cruéis seria aí, por exemplo, igual tem país aí que pode, né? Vão dar 10 chicotadas no cara em praça pública. Pode, no nosso país não pode, né? Que é uma pena cruel, né? E o cumprimento da pena em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado. Isso aí, gente, infelizmente, na prática, a gente não está nesse nível ainda. Já melhorou, nós já estamos evoluindo aí o sistema prisional, né? Igual em Minas, por exemplo, agora tem a polícia penal, né, que os presídios agora são administrados aí pela SUAP. Já melhorou bem, né, porque a SUAP são assim, como a polícia os agentes são específicos para essa questão penitenciária, então, obviamente, eles estão bem mais preparados, né, para o encargo, né? Estão bem mais preparados para essa questão aí. Claro que estando mais preparados, né, a prestação de serviço vai ser melhor. Só que ainda nos nossos presídios são bem mal estruturados, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: lugar que cabe 20, eles colocam 60, né? Porque não tem jeito, a estrutura é muito ruim. Isso aí tem que evoluir ainda, né? E também uma outra questão que está aqui por exemplo, às vezes o cara é condenado ali, foi preso lá, vamos colocar, né? Uma coisa que eu vejo muito na prática que é muito errado, né? O cara é preso lá com 50 gramas de maconha. Ele vai ficar na mesma cela do que uma pessoa que foi presa com 5 toneladas de maconha. Então, assim, aí acaba que, às vezes, aquele cara lá que foi preso com 50 gramas, ele vai aprender ali, né? Aprender coisas ali com um mega traficante, né? Ou então ele vai ser até utilizado ali por esse mega traficante, né, como um futuro parceiro no crime. Então, assim, são questões que a gente vê que a Constituição... Por quê? O que a Constituição fala? Deve haver estabelecimentos distintos. Então, o cara que é preso provisoriamente, que ele foi preso lá com pouca droga, né, ou com crime de menor potencial, ele teria que ficar ali inicialmente em um lugar que houvessem ali pessoas que tivessem cometido os mesmos delitos que ele, né? Mas na prática a gente não vê isso, né? A gente vê que fica todo mundo junto e misturado, né?
Então vamos lá. Uma outra questão aí, direitos assegurados aos presos, né? Respeito à integridade física e moral, né? Quer dizer, o preso não pode ser torturado para confessar alguma coisa, né? E na prática também a gente tem que evoluir muito nisso aí, né? Que a gente vê tortura, e isso aí, gente, não adianta falar que é só no Brasil ou em países em desenvolvimento, não. Isso aí eu vejo aí séries policiais, né, dos Estados Unidos, por exemplo, tem uma que chama Chicago, eu esqueci, é uma policial que retrata lá o dia a dia policial da cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Aí você vê lá que eles procuram retratar na série o máximo possível da realidade do dia a dia do policial, e você vê que muitas vezes o policial ele comete tortura ali, tanto física quanto moral. É claro que se for descoberto, se for pego ali, ele responderá, né? Mas é claro que os policiais também têm as técnicas dele lá para não tipo assim, para fazer esse tipo de coisa longe de testemunhas, né? Em locais onde que não existe câmeras, né? Então, infelizmente, isso aí ainda acontece, né? Assegurar às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, né? Claro, né, gente? Então, é comum, hoje em dia está sendo muito comum, né, gente? Cada dia mais comum, cada vez mais comum que eles estão usando e utilizando pessoas mulheres para o tráfico, cada vez mais comum isso, tá? Por quê? Porque levanta menos suspeita, e às vezes a mulher é presa ali, aí ela está no início da gravidez e vai responder por um processo de tráfico, vai ser condenada e vai acabar tendo o seu filho ali dentro do presídio. É claro que ela tem que ter um mínimo de dignidade ali, né? Que ela não pode ser algemada no momento do parto, né? Ter condições de ficar com seu filho aí no período de amamentação, essas questões, né? Toda pessoa que for presa, ela tem um direito, né, de comunicação imediata da prisão e o local onde se encontre ao juiz competente, né, à família do preso ou à pessoa por ela indicada, né? Informação ao preso dos seus direitos, né, dentre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e de advogado, né? Identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, todos esses direitos aí são dos do preso. E assim, gente, isso aqui não é questão de ser favorável ou não aos direitos humanos, não. Isso aqui, gente, é o mínimo que tem que ter aí de garantia para todo e qualquer ser humano, né, gente? Porque a gente não tem que pensar aqui só na perspectiva do cara que cometeu o crime, não. A gente tem que pensar aqui, sobretudo, na presunção da inocência. Então, às vezes, por exemplo, a Júlia, né, pode dar o exemplo aqui da Júlia. Às vezes, a Júlia trabalha aí com, igual ela já falou, com essa questão de festa da criança, né? Aí, imagine, ela foi lá na festa num condomínio. E chega lá no condomínio, sumiu lá a bolsa de um convidado. Aí pegam a Júlia e levam lá para o presídio, né? Levam lá para a delegacia para prestar depoimento. Aí imagine, né? A Júlia tem 5 anos que ela trabalha com festa, nunca aconteceu isso. A Júlia tem uma menina aí que tem, por exemplo, 25 anos, não tem uma passagem pela polícia, né? Trabalha em vários, né, empregos, está dando um duro danado para pagar a faculdade, para ter a vida dela, né, e tal. E nessa situação foi levada lá para a delegacia. Imagine, chegar lá, torturar a Júlia, né, fazer pressão psicológica nela, torturar ela, né, e ela sendo uma pessoa inocente, porque ela estava lá na festa e tal, e caiu sobre ela lá a acusação. Então,
tem que pensar nessa perspectiva, né? De que, às vezes, situações, dadas as circunstâncias, pessoas inocentes podem ser levadas para a delegacia. Então, a gente tem que pensar nessa perspectiva. E a depender, vamos colocar, imagine essa situação, né? Aí chega lá, eles querem porque querem resolver essa questão. Eles chegam lá, pegam a Júlia, e Júlia é uma pessoa que nunca passou por isso, aí eles torturam ela, dão nela choque, tapa no rosto dela e tal, banho frio, né? Enfim, faz tudo quanto é tipo de constrangimento com ela lá. Aí acaba que, dada essas circunstâncias, ela ser uma pessoa que não é acostumada com isso, né? Eles não permitem que ela informe lá para a família dela que ela foi presa e tal. Aí, às vezes, dadas as circunstâncias ali, por medo, né, e tal, ela pode vir a confessar um crime que ela não cometeu, né? Ela vai falar assim, não, eu vou condenar, eu vou confessar isso aqui que é melhor do que eu ficar tomando porrada aqui, né? Ficar sendo torturado aqui. Então, assim, a gente tem que pensar nessa perspectiva, tá? Na perspectiva de que pessoas boas podem, eventualmente, serem levadas a uma delegacia. Porque todo mundo tende a pensar o seguinte, não, bandido tem que ser tratado como bandido, né? E não é por aí, porque às vezes essas situações podem acabar acontecendo com pessoas boas, tá? Próximo tópico aí é regra sobre extradição, né? Que também, gente, é muito cobrada em concurso, muito cobrada em concurso, né? O que fala? O brasileiro nato nunca será extraditado, né? Então, o que é o brasileiro nato? É aquele que nasceu no Brasil, né? O naturalizado, ele será extraditado em caso de crime comum praticado antes da naturalização. Então, vamos colocar, né? Um italiano, ele cometeu um homicídio lá na Itália. E ele veio para o Brasil o homicídio foi cometido em 2015. Ele veio para o Brasil em 2020. E em 2021 ele conseguiu a naturalização. Então, se descobrirem que ele está aqui e pedirem extradição dele, ele vai ser extraditado. Por quê? Ele se enquadra nessa regra aqui. O crime foi comum, foi praticado antes da naturalização, né? Ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins praticados antes ou depois da naturalização. Utilizando esse exemplo do italiano, por exemplo, se ele tivesse praticado esse crime comum em 2015, mas ele houvesse sido naturalizado brasileiro em 2014, aí ele não seria extraditado, né? Agora, se o crime fosse de homicídio, agora, se o crime fosse de tráfico de drogas, aí ele seria extraditado independentemente da época em que ele houve ou não houve a sua naturalização, tá? Os estrangeiros eles poderão ser extraditados, exceto em caso de crime político ou de opinião. Então, nesse caso do italiano aí, ele está aqui no Brasil e ele está sendo acusado lá na Itália de um crime político. Por exemplo, ele não concordava lá com o governo ditatorial que estava tendo na Itália. E ele veio para o Brasil, ele não se naturalizou, tá? Ele ainda tem aqui só a cidadania italiana. Aí o governo daquele país pede a extradição dele, fala, ele cometeu um crime aqui. Se ficar comprovado que esse crime é político, eles vão falar, nós não vamos extraditá-lo, né? Porque nosso país é um país democrático e a gente entende que ele tem o direito de questionar qualquer
questão política aí, tá? Então, gente, eu vou encerrar a aula por aqui, que agora o próximo tópico aí é a presunção da inocência, e eu quero que a gente trate bem dessa questão aí da presunção da inocência, que é uma questão bem importante. Tá bom, Júlia? Você é a única aluna aqui, né? Aí eu vou gravar e depois você assiste lá o resto da aula, tá? No YouTube, tá bom? Por nada, obrigado você, viu? Até mais. Bom resto de semana aí, fica com Deus. Até mais, gente.